Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Nós iremos iniciar o segundo trimestre da revista da CPAD da Escola Dominical, onde o tema vai nos dizer Dons espirituais e dons ministeriais, um assunto muito importante de muita relevância para os dias atuais. E para você que não tem a revista da CPAD, eu vou deixar na descrição do vídeo tópico, subtópico, para você que está assistindo poder ler a proposta do comentarista para conferir o que a revista está nos dizendo, para então facilitar o estudo de cada um. Começando então pela lição 1, o nosso tema vai nos dizer: E deu dons aos homens. O texto áureo nos diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz para nos dar vida eterna. Ele levou os nossos pecados, Ele nos deixou a sua palavra e Ele deu dons à sua igreja por intermédio do Espírito Santo, para capacitação e edificação do corpo celestial de Cristo Jesus. A nossa verdade prática nos diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscar. Então, os dons estão à disposição da igreja para aquele que o buscar, para aquele que o desejar. Com certeza irá receber, pois isso é uma promessa do Senhor Jesus. Ele deixou os dons para a edificação, para a igreja cumprir a sua missão de pregar o evangelho, de edificar as pessoas, de levar as boas novas, as boas notícias para todos. O nosso primeiro tópico, antes que eu me esqueça aqui, a nossa leitura em classe está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Avançando então, já entrando no nosso tópico, vai nos dizer os dons na Bíblia. O nosso subtópico nos diz no Antigo Testamento. Esse é o nosso primeiro subtópico. Como que o Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento, né? Nós lemos o Antigo Testamento e quando nós vamos ler o Novo Testamento nós encontramos muitas coisas diferentes, né? Nós, ao terminar o livro ali de Zacarias e ao iniciar Mateus, nós podemos perceber o que será que aconteceu, qual mundo, qual cultura nós estamos. Mas o que eu venho dizer para vocês é que o Espírito Santo ele atuava não muito diferente do que ele atuou no Novo Testamento, do que ele atua nos dias atuais. Mas o Espírito Santo ele vinha sobre determinadas pessoas para cumprir o propósito, para realizar alguma tarefa. O Espírito Santo ele não atuava como ele atua no Novo Testamento, quando nós vamos ler, né, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos em diante. E nós vamos ver um pouco como era então a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vemos então que os dons, né, são dádivas, são presentes, capacitação para todo aquele que ele entrega, para todo aquele que ele dá esse dom. E como eram então os dons, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Como eu já falei para vocês, os dons eram concedidos às pessoas específicas, não para todos. O povo de Israel ali não eram todos, né, todos os israelitas, todos os judeus que tinham os dons do Espírito Santo. Mas nós vemos a atuação do Espírito Santo lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 1 ao 5. Nós vemos habilidades que o Espírito Santo dá para a construção do tabernáculo. Nós vemos em Juízes, capítulo 3, versículo 10, que o Espírito dando entendimento e sabedoria. Se vocês forem lerem o livro de Juízes, nós vamos ver que o Espírito Santo ele se apoderava dos juízes ali
para libertar o povo do exército inimigo, para cumprir uma tarefa, para cumprir o propósito, né? O povo de Israel, ali no livro de Juízes, era dominado por outros povos, então eles clamavam a Deus e Deus então intervia ali. O Espírito Santo se apoderava dos líderes militares, dos juízes ali de Israel, para dar vitória ao povo de Israel. E em Juízes 3:10 vai nos dizer que o Espírito estava dando ali sabedoria e entendimento para julgar, né, as tribos ali de Israel, a todos os judeus. Nós vemos também que o Espírito Santo, ele trabalha na regeneração, e o fruto da regeneração é a fé. E se você ler em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver os heróis da fé, ali pessoas do Antigo Testamento que demonstraram sua fé no Santo de Israel. Essa fé, essa regeneração foi produzida por quem? Pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele então já atuava no Antigo Testamento, um pouco diferente do Novo Testamento. Ele não estava permanente sobre as pessoas daquela época, mas nós vemos aqui a atuação do Espírito Santo. Nós podemos também mencionar o papel do Espírito Santo, o papel na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2. Avançando então, vamos agora no nosso segundo subtópico, que nos diz no Novo Testamento. Então nós falamos que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele se apoderava principalmente de reis, profetas, sacerdotes, líderes, mas era algo temporário para cumprir o seu propósito, para cumprir uma tarefa divina, uma tarefa em especial. Já no Novo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo, ele permanece no cristão, em todo aquele que recebe o Evangelho, em todo aquele que aceita Jesus, né? A Bíblia vai nos dizer que quem crê na verdade, no Evangelho, recebe o Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que somos selados. Os dons são para todos os crentes, para promover graça e edificação da igreja. Então, quando nós já aceitamos a Jesus, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo e nós somos selados com o Espírito Santo. E se nós então permanecermos firmes nos caminhos, a tendência é que logo vamos receber os dons espirituais para capacitação, para edificação da sua igreja. Então, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele vem sobre o crente e ele permanece sobre o cristão, né? Nós não podemos, muitos aqui, um grupo de irmãos, determina que o Espírito Santo, quando ele passa a habitar no crente, já ocorre o batismo no Espírito Santo. Isso nós falamos no trimestre passado, mas um outro grupo de cristão, em especial a Assembleia de Deus, defende que o batismo no Espírito Santo, ele é a segunda experiência, ou seja, o cristão ele recebe o Espírito Santo, mas o batismo é uma segunda experiência, onde ocorre ali o batismo do Espírito Santo. Mas o importante nós sabermos é isso, que quando nós recebemos o Evangelho, nós nos convertemos, nós já temos o Espírito Santo. Afinal, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. E a Bíblia diz, como eu falei, que nós somos selados com o Espírito Santo. Paulo vai nos dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não conhece a Cristo, não é de Cristo. Avançando então, o nosso terceiro subtópico vai nos dizer assim: uma dádiva para a igreja. Os dons são presente, são dádivas para a igreja. Os dons não são algo que o próprio irmão em Cristo Jesus, a própria pessoa, pode exercer com seu mérito, com seu esforço, né? Pode ele próprio
desenvolver, dele próprio sai o dom, porque são dádivas, são presentes de Deus, do Espírito Santo. E nós vemos que essa dádiva ela é muito completa, uma variante dos dons espirituais. Nós vemos em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, né, os dons de serviço. Nós vemos lá uma lista, a profecia, ministério, o encorajamento, a contribuição, a liderança. E nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 11, os dons ministeriais. Paulo ali fazendo a lista, né? Profeta, evangelista, pastor e mestre, apóstolo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, né? Os dons espirituais, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, variedades de línguas, interpretação, discernimento. Então nós vemos uma lista de dons de serviço, dons de ministério, dons espirituais. Nos próximos tópicos nós iremos iremos explicar melhor sobre um a um, né? E é importante nós sabermos aqui que os dons são uma dádiva para a igreja. E a igreja, os irmãos não podem confundir os dons com talentos. É muito comum alguém dizer, olha, eu recebi o dom de tocar violão, eu recebi o dom de tocar bateria, eu recebi o dom de fazer tal atividade na igreja. Nós não podemos confundir dons e talentos, ou seja, talentos é aquilo que você já nasce, você tem aquela habilidade para fazer isso, ou, né, com o tempo você desenvolve isso e você faz isso para a obra de Deus, ou até mesmo em outras áreas da sua vida. Isso é um talento. Agora, o que eu acabei de citar aqui são dons espirituais, dons que Deus concede à sua igreja para a edificação, para a capacitação e manutenção do Evangelho. Então, avançando para nós explicarmos um pouco sobre os dons um a um, né? O nosso segundo tópico vai nos dizer os dons de serviço espirituais e ministeriais. Vamos começar aqui com os dons de serviço, né? O nosso tópico diz dons relacionados ao serviço cristão. Como eu acabei de citar agora há pouco no tópico passado, há uma variedade de dons, né? E aqui vamos começar a falar pelos dons de serviço. A profecia, lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Profecia é a capacidade de falar em nome de Deus e revelar a sua vontade, né? Eu quero dizer que o seu pastor, que dirige a sua igreja, ele é um profeta, pois ele prega verdadeiramente a palavra de Deus, né? Outro dons de serviço, o ministério, né? Ou em outras traduções, serviço, que é a capacidade para ajudar aos outros. Nós podemos vincular esse tópico aos diáconos da igreja, que ajudam, que estão sempre atentos ali no culto, em outras tarefas, estão servindo os cristãos, né? O dons de ministério, serviço. E também o dom de ensino, que é a capacidade de descobrir e transmitir a verdade. Você que é professor da escola bíblica, você tem esse dom de ensino, né? Você que é um professor de teologia, você que dá muitos estudos na igreja, o seu pastor, né? Ele tem esse dom do ensinamento, de transmitir, de ensinar a palavra de Deus. É algo que a igreja atual precisa de ensinamento. Se houvesse tanto ensinamento assim da sua palavra, nós não teríamos tantos escândalos, tantos erros doutrinários, tantas heresias, né? É importante eu falar que esse ensino é uma dádiva de Deus. Muitas pessoas pensam que o ensino, de forma geral, é só uma pessoa que faz uma faculdade. Não. Esse ensino é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para aquele que o estiver executando possa executar na sua palavra.
E também nós vemos, seguindo a lista, o encorajamento, a capacidade, que é a capacidade de confortar e motivar os cristãos, né? Muitos cristãos ali sofrendo tribulações, passando por momentos difíceis, onde bate a angústia, o desespero, e chegam irmãos, líderes ali da igreja, né, do ministério, pessoas encorajam, motivam aos outros. Nós vemos também, seguindo a lista, a contribuição, né? É importante eu falar aqui que essa lista, a contribuição onde Paulo está mencionando, não é a contribuição como a teologia da prosperidade, como se vê nos dias de hoje, onde as pessoas fazem barganha com Deus, né? Onde as pessoas entregam ali dinheiro, entregam bens para a igreja, querendo receber algo em troca, ou seja, o evangelho resumido a bens materiais, acerca do poder financeiro. Não é essa contribuição que Paulo está nos falando. É a capacidade de se levantar e doar bens para a obra, ou seja, com um coração alegre, né? Com um coração, com uma certa espontaneidade ali, que o irmão ele vê alguma necessidade e sem nenhum tipo de imposição, o Espírito Santo toca em seu coração e ele contribui. Eu poderia aqui dar muitos testemunhos, né, acerca da contribuição, né, por onde eu já presenciei, né, já teve irmãos que doou cadeiras para iniciarmos uma nova obra, irmãos que decidiram contribuir com um data show, irmãos que decidiram, além de ter o seu trabalho no dia a dia, decidiram ali fazer o seu trabalho para construir o púlpito da igreja, para reformar a igreja. Ele está contribuindo com o seu tempo, com sua mão de obra, com aquilo que ele sabe fazer, né? São inúmeros testemunhos que nós poderíamos falar aqui, de pessoas que contribuem, que veem a obra precisando, ou até mesmo decidem contribuir para uma melhoria, né? Um acréscimo importante na igreja, na obra do Senhor. E nós vemos também o dons de liderança, que é coordenar, facilitar o trabalho de pessoas. Você que é líder de jovens, você que é líder do grupo de louvor, grupo das irmãs, grupo dos irmãos, né? Você que ali trabalha com as crianças, está à frente da obra, você que trabalha com algum grupo de cristãos, seja ele grande ou pequeno, você tem esse dom de liderança e é importante que você, nós venhamos a aperfeiçoar esse dom, né, segundo orientação divina. Nós vemos também a misericórdia, ali na lista de Romanos capítulo 12, que é a capacidade de perceber e ajudar as pessoas. Você se identificou com algum desses dons? Talvez você que está me assistindo se identificou com mais de um desses dons, né? Nós devemos fazer uma reflexão sobre qual o nosso papel, qual o nosso dom, qual o nosso talento para desenvolvermos na obra do Senhor Jesus, para manutenção, para edificação dos irmãos, não para nos vangloriarmos, para exaltarmos a nós mesmos, pois não é isso que a palavra nos diz, mas em prol do próximo, para edificação do próximo, do corpo celestial de Cristo Jesus, que é a igreja do Senhor. Avançando então, o nosso segundo subtópico, vamos falar agora sobre os dons espirituais, como eu já falei acima, né? A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então vamos começar a falar sobre o primeiro dom que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, que é a palavra de sabedoria, que é o que? A revelação sobrenatural ou percepção da vontade e propósito divino. Como solucionar um problema. Ou seja, determinada pessoa, determinado casal, um grupo de cristãos, surge um problema no meio deles.
Aí vem uma pessoa capacitada com esse dom do Espírito Santo, que entrega esse dom, que dá como um presente para solucionar aquele problema, solucionando de uma forma que é a própria vontade de Deus para aquele problema. Eu confesso a vocês que eu gosto muito desse dom em particular. Em 1 Reis, vou dar um exemplo para vocês. Em 1 Reis, capítulo 3, nós vemos que Deus aparece a Salomão. E Deus fala: pede o que quiser que eu darei. Salomão pede sabedoria e Deus se alegra. Deus se alegra e Deus dá sabedoria junto com a riqueza. E nós vamos ver nesse capítulo 3, você pode ler depois com mais calma, o exercício então do dom da sabedoria que Salomão recebeu, né? Havia ali duas mulheres prostitutas que moravam na mesma casa. E essas mulheres aí, uma delas teve o seu filho morto. Então elas foram consultar, foram se queixar para o rei Salomão, dizendo: olha, o filho desta moça foi morto, pois ela se deitou em cima dele. E ela tomou o meu, né, para dizer que é filho dela. E a outra então automaticamente rebate: não, o filho vivo é o meu, o dela foi o que morreu. Então Salomão ele propõe algo ali, ele diz, para cortar o filho ao meio, né, e entregar uma parte para uma e uma parte para outra mulher. E a mulher, a mãe verdadeira do filho que estava vivo, ela se entristece com isso. E ela diz: melhor então deixar o filho para outra mulher, para outra moça. E a outra moça vai nos dizer assim: nem meu e nem seu. Então Salomão percebe que a mãe que se entristeceu é a verdadeira mãe daquela criança. Então aquilo ali foi algo maravilhoso. A Bíblia diz que todos ficaram com temor, ficaram maravilhados com aquela solução que Salomão deu, aquele problema muito difícil. Nós vemos então o exercício do dom da sabedoria sendo executado lá em 1 Reis, capítulo 3. Seguindo adiante, nós vamos ver a palavra de conhecimento, que é a revelação sobrenatural do conhecimento divino, ou seja, uma palavra de conhecimento, de solução, seguida de revelação, ou seja, daquilo que Deus já revelou, já mostrou de forma clara daquela situação, daquele ocorrido. Também seguindo adiante, nós vamos ver o discernimento dos espíritos, que é a revelação e discernir-se os espíritos são de Deus. Há muitos falsos profetas, né? Há muitos irmãos que ali imitam algo de Deus, algo até mesmo sobrenatural da parte de Deus. Então, nós precisamos ali ter o discernimento dos espíritos para julgar, né, se os espíritos, se as profecias, né, são de Deus ou não. Se conhece um profeta, se conhece um homem de Deus pelos seus frutos. Nós devemos estar atentos a isso. Seguindo adiante, nós vamos ver a profecia, que inclui pregar o evangelho para a igreja, para edificação, exortação e consolo. Olha aqui que eu mencionei 3 coisas acerca da profecia: edificação, exortação e consolo. Então, isso é importante nós sabermos, porque não adianta nós ficarmos maravilhados só quando a profecia é entregue, falando coisas boas, de que tudo vai dar certo, todos os desejos do nosso coração irão se cumprir. E muitas das vezes a pessoa que ouve isso está com a vida tortuosa, está desobedecendo o evangelho e recebe tal profecia. A profecia ela vem para edificação, ou seja, ela vem para edificar, para alegrar o coração da pessoa, mas ela também vem para exortar e para consolar
a vida dos cristãos, né? E essa pessoa que entrega a profecia ou a pessoa que recebe não significa que Deus está aprovando a sua conduta, mas sim está entregando uma mensagem para ela naquele momento com o propósito que você e Deus sabe qual é. E seguindo adiante, nós vemos o dons de línguas estranhas, que são expressões de línguas que o homem não entende, mas edifica a si mesmo. Seguindo adiante também nós vamos ver a interpretação de línguas, habilidade sobrenatural para interpretar as línguas. É interessante aqui que línguas estranhas e a interpretação, seguindo com a interpretação de línguas, ela se transforma numa profecia. Por quê? Quando uma pessoa está falando em línguas estranhas, a igreja não entende, as pessoas que estão ao lado não vão entender, mas ela está falando ela consigo com Deus, né? Está edificando-se a si mesmo, né? Por isso que Paulo vai nos dizer que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Mas quando ocorre a interpretação de línguas, isso se transforma numa profecia, porque é um recado, é um aviso, uma mensagem de Deus para toda a comunidade, para a igreja que está ali reunida em seu nome. E seguindo adiante, então, nós estamos falando sobre os dons espirituais. Vamos falar a lista que Paulo vai seguindo ali em 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom da fé, né? Muitas pessoas podem falar, mas eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. Não é essa fé que nós vamos falar aqui. É uma fé sobrenatural, ou seja, crer na providência, crer no socorro de Deus, sem nenhuma dúvida humana. Não é uma fé que oscila, é uma fé que, mesmo em meio a uma situação de caos, de tribulação, de lutas, né, onde só a atuação de Deus, algo que é impossível para nós, pode acontecer, somente aquilo que Deus pode fazer. Aquela pessoa que está no meio de outras pessoas e tem a fé, aquela confiança em Deus, crendo que ainda Deus fará, Deus vai proteger, Deus vai dar a solução para aquele problema. Os dons de curar, que é o poder sobrenatural sobre todo tipo de doença. Esses dons aqui, eu nem preciso mencionar os versículos, as referências bíblicas, pois nós vemos até no Antigo Testamento, seguindo ali nos evangelhos, né, Jesus, os apóstolos, homens levantados por Deus para curar enfermidades, né? E nós vemos que Deus ainda cura nos dias de hoje. Diferente daqueles que pensam que os dons cessaram, pelo contrário, os dons eles continuam, eles são reais para os dias de hoje. E Deus, ele cura, né? Nós vemos pessoas com esses dons, né? E Deus, ele não cura somente dor de cabeça, cura ali uma gripezinha. Deus, ele pode curar, ele cura câncer, doenças que para a medicina é muito difícil, chega a ser quase impossível para o médico. Mas Deus, ele cura e ele entregou esse dom, dons de curar. E nós vemos muitos testemunhos sendo contados através da cura, da libertação das enfermidades. E o último dom aqui que Paulo menciona, que é operações de maravilhas, que é o poder sobrenatural de intervir no curso da natureza. Algo maravilhoso também da parte de Deus. Eu tenho certeza que você já testemunhou algum dom, algo da parte de Deus, né? A Bíblia nos exorta a procurar com zelo os dons espirituais, né? Em oração, meditando na palavra, porque Deus, ele quer nos usar, mas que esses dons não venham a ser para nossa exaltação, né? Esses dons dados por Deus para capacitação
da sua igreja, para nós cumprirmos o propósito, realizarmos essa tarefa, né? Ter algo, um dom de Deus ou um irmãozinho mais, vamos dizer aqui na minha linguagem, um irmão mais humilde, mais leigo ali na fé, não te faz melhor do que ele, muito pelo contrário, né? João Batista vai nos dizer que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós vamos falar um pouco disso também sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática com os dons espirituais. Nós vamos saber o porquê e como então devemos usar os dons da forma correta, com humildade, com reverência no nome do Senhor. Avançando então, nosso terceiro tópico, nosso terceiro subtópico vai nos dizer que vamos falar agora sobre os dons ministeriais. Está lá em Efésios 4:11. O Senhor deu à sua igreja ministros para servir com zelo e amor. Nós vemos lá a classe dos dons ministeriais. O profeta, eu falei no tópico passado sobre as profecias. O que é o profeta? É expor o texto, é pregar a palavra, as escrituras, né? Hoje nós vemos muitos profetas se levantando em nome do Senhor, dizendo, eis que te digo, né? Dizendo coisas que Deus não mandou dizer. Mas um verdadeiro profeta é aquele que abre a Bíblia, prega a sua palavra, né? E revela ali o conteúdo das escrituras. É algo que Deus ali entrega, usa o profeta, né? Para transmitir a sua mensagem, para transmitir as escrituras a toda a igreja, né? As profecias têm que estar baseadas nas escrituras, tem que ter respaldo bíblico. O evangelista, que hoje é um missionário que vai evangelizar, nós vemos pessoas aí evangelizando, nós vemos cultos sendo realizados ao ar livre, nós vemos missionários sendo enviados lá no Oriente Médio, por todos os países, em todas as nações, para pregar o evangelho, para falar do Senhor Jesus. Nós vemos que algumas nações ainda não conhecem, né, o evangelho, não conhecem, não ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos também o pastor, né, que é aquele que cuida da igreja, atende os irmãos, aquele que se preocupa, aquele que visita os irmãos. Os irmãos muitas das vezes faltam aos cultos. O pastor ele liga para saber o que aconteceu, ele vai nos hospitais quando algum irmão, ou até mesmo quando não é membro da sua igreja, ele vai fazer a obra, vai fazer as orações, ele se preocupa com casais, com famílias que estão sendo ali, que estão passando por conflitos. Esse é o pastor, aquele que tem compaixão de suas ovelhas. Nós vemos também mestres que ensinam a palavra de Deus. Você que é professor da escola bíblica, eu que quero ser professor da escola bíblica, nós precisamos estudar com afinco as escrituras sagradas, né? Meditarmos, né? Para crescermos na graça, crescermos no conhecimento e na graça, né? Eu até falei em aulas passadas que muitas pessoas dizem, nós não devemos estudar teologia, estudar a Bíblia, porque a Bíblia diz que a letra mata, né? Pessoas usam essa desculpa, né? Quando a Bíblia fala que a letra mata, significa a lei de Moisés, né? Que a lei, ela nos coloca aquilo que devemos fazer, mas ela não vivifica. Quem vivifica é o Espírito Santo. Sobre o que nós estamos falando aqui nessa aula, sobre o que falaremos nas aulas seguintes. Então, você que está me ouvindo, é importante que você não só leia a Bíblia, mas estude as Escrituras. Estude sobre o contexto histórico que está por detrás daquele versículo, o que o autor estava querendo dizer, para quem ele estava querendo dizer, qual era a cultura daquela época, qual era o povo, os povos daquela época, né? O contexto histórico, por que foi escrito aquele versículo, aquele capítulo, endereçado a quem, né? Isso faz de você um mestre, né, que ensina a palavra de Deus. E o apóstolo, que aparece em Efésios 4:11,
O apóstolo é para os dias atuais? Se você lê em Atos dos Apóstolos, quando eles vão escolher um substituto para Judas, né, ali na escolha de Matias, nós vamos ver os requisitos, né, para ser apóstolo, que é uma testemunha de Jesus, né, que andou, que viu a Jesus. Então, nós interpretamos, né, nós temos esse entendimento que apóstolos são aqueles que, dos tempos apostólicos, dos tempos do Novo Testamento, embora muitos hoje se intitulam de apóstolos. Avançando então, o nosso terceiro e último tópico vai nos dizer Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Corinto era uma igreja problemática não só acerca dos dons espirituais, mas várias coisas, vários problemas havia na igreja de Corinto, né? Corinto tinha os dons espirituais, mas tinha problema de divisão, né? Corinto era uma igreja que tinha os dons espirituais, mas os membros processavam uns aos outros em tribunais seculares. Corinto também tinha problema da imoralidade. Então Paulo, ele escreve carta, né, capítulo a capítulo ali, nós vamos ver que Paulo ele procura corrigir, exortar os irmãos em vários temas, em vários problemas que ali havia surgido. E sobre a questão dos dons, Paulo fala ali, né, que havia aquele problema, porque se entrasse uma pessoa, né, que não conhecesse o Evangelho, ali no meio daquela comunidade, e ver todos falando em línguas, o que ele iria pensar? Não iria pensar que seria não estariam todos loucos, né? Por isso que Paulo vai então escrever cartas, né, sobre acerca dos dons, né? Daquela igreja que abusavam dos dons, né? Não usavam os dons com sabedoria, com inteligência. No nosso segundo subtópico vai nos dizer que há diversidade de dons. Então Paulo procura falar ali, em 1 Coríntios 12, 29, Paulo pergunta, são todos apóstolos? Todos profetas? Todos falam em línguas? Todos têm os dons de curar? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, né? Esses dons estavam ali estavam ali na igreja de Corinto, mas não que a igreja de Corinto não tinha os dons de serviço, os dons de ministério, né? Como eu citei acima, nós vemos que mestre, como eu acabei de estar no tópico acima, nós vemos em Atos capítulo 13, que ali havia profetas e doutores, mestres da palavra de Deus. Paulo aqui então procura corrigir acerca desses dons espirituais que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, e dizendo que há uma variedade de dons, né? Não são porventura todos profetas, têm todos os mesmos dons de curar, né? Que o corpo ele necessita uns dos outros para a edificação da igreja. O nosso terceiro e último subtópico nos diz a autossuficiência e humildade. Humildade, né? Quando nós falamos sobre dons espirituais, nos dias de hoje, nós precisamos falar também de humildade. Não adianta nós querermos ter determinado irmão tem determinado dom para se exaltar, para se vangloriar a si mesmo, né? Eu li a Bíblia toda, se eu impor as mãos ali, o milagre acontece, né? Temos que ter a humildade. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, de que vale os dons sem o amor, sem a compaixão, sem a misericórdia para com o próximo, para com os nossos irmãos. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4, para considerarmos os outros superiores a si mesmo, ou seja, a nós mesmos. Então, nessa aula nós precisamos ter o entendimento que os dons são para os dias de hoje, só que são presentes de Deus, são dádivas de Deus, não para a honra nossa, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Não são por esforços, por inteligência nossa que nós adquirimos, são presentes, são dádivas de Deus que nós conseguimos
em oração, que nós conseguimos buscando em Deus. Os dons são para capacitação da igreja, para edificação uns dos outros. E os dons são para os dias de hoje. Cabe a mim, cabe a eu e você buscar com zelo, com fervor, né, os dons espirituais, pois certamente Ele quer dar, Ele quer distribuir dons a mim, a você, à sua igreja. Eu espero ter contribuído com você. Essa foi a primeira aula do segundo trimestre, né? A lição de número 1 do tema Dons Espirituais e Ministeriais. Que você possa aí estudar, fazer as suas pesquisas, né? Você também, acerca desse assunto, você que tem alguma dúvida, alguma colocação, você que me tem no Facebook, você pode me adicionar lá, André Freinberg. Você que me tem no WhatsApp, você também pode deixar o seu comentário no vídeo do YouTube, né? Isso é muito importante, nós conversarmos e interagirmos uns com os outros. Deus te abençoe e um forte abraço.